Oi, gente, tudo bom com vocês? A paz do Senhor a todos. Hoje mais um devocional para a honra e glória do Senhor. E a palavra que Deus nos dá hoje está em Salmos 32. E toda vez quando eu vejo o livro de Salmos, os livros de Salmos, né? Nossa, eu amo demais esse livro de Salmos. Eu amo ler os Salmos. Eu acho que parece poesia, né? Não salmo. Você vê... povo, as pessoas falam que eram músicas, né? Os salmos que Davi cantava ao Senhor, que as pessoas também, né? Que não foi só Davi que escreveu o livro de Salmos, né? Teve outros autores também. Mas eram músicas que Davi escrevia, né? Para Deus, e ia lá, escrevia e colocou, e surgiu o livro de Salmos. Só que parece poesia, sério. É muito bonito, muito bonito. Até quando fala de coisas assim, né, que não são tão boas, mas sempre exalta o Senhor e sempre você vê a confiança no Senhor, né? E que a gente tome isso como exemplo. Tenha confiança de Deus nas nossas vidas. Salmo 32, versículo 7, que fala assim: Tu és o lugar em que me escondo. Tu me preservas da angústia. Tu me cinges de alegres cantos, de livramento. Sela. Aqui você vê um homem que confiava no Senhor, né? Que apesar dos momentos maus que ele viveu, e de ser um homem pecador, Davi era um homem pecador, assim como nós somos também. Era um homem que tinha dinheiro, né? Que ele foi rei, né? Imagina só, muita gente quando começa a ganhar dinheiro, quando começa a ser alguma coisa na vida, já fica soberbo, né? E Davi, mesmo sendo rei, mesmo mandando em uma grande nação, porque quando Davi estava no poder, Israel, ele dominava muitos povos. O território com certeza era maior do que esse Israel que a gente conhece hoje, né? Aí você vê que ele, apesar disso tudo, ele dava honra e glória ao Senhor. Vamos orar agradecendo a palavra do Senhor, que a gente medite na palavra do Senhor, que a gente seja grato pelo que a gente tem e cuide do que a gente tem. E a gente não precisa ter tanta coisa, sabe, em excesso, quanto a gente tem. Né? Jesus Cristo mesmo falou, né? Se a gente tem 2 capas, dá uma capa, né? A pessoa que não tem nenhuma, né? Não é bom para o ser humano ter coisas demais em excesso. Lógico que a gente também não deve ter uma casa sem nada, né? Mas ter coisas demais em excesso não faz bem a gente, ao ser humano. Isso é nítido. Quanto mais você tem, mais vazio, né? Mais vazio a gente é, porque não são as coisas desse mundo que preenchem a gente. O nosso tesouro não está aqui. Lógico que a gente tem que cuidar das coisas que Deus nos dá aqui, óbvio, né? A gente tem que cuidar, tem que zelar pelas coisas que Deus nos dá. Mas não colocar isso acima das coisas mais importantes, né? Que é Deus, que é a família, né? A nossa família faz parte, né, do que Deus nos deu. E apesar de ter coisas ruins, coisas más, mas é a nossa família, né? Então, a gente tem que zelar pelo que Deus nos deu. E não invejar nada de ninguém. Eu tava pensando, né? Quando você pensa nos 10 mandamentos que o Senhor nos deu, porque o Deus é o mesmo, então as coisas dos 10 mandamentos ainda valem pra gente hoje. O ruim que muita igreja pentecostal, sei lá, quer pregar é que as coisas do Velho Testamento não importam mais, né? Só segue isso, não. As coisas do Velho Testamento importam, sim, os 10 mandamentos. Aquilo foi algo que Deus nos deu para a nossa vida toda. O Deus é o mesmo, né? O Deus do Velho Testamento é o mesmo, o Deus do Novo Testamento, que é Jesus Cristo, é o mesmo. Não muda. Jesus está no Pai, né? Então,
que a gente aprenda com Deus Pai e aprenda com Jesus e aprenda com o Senhor Jesus, né? Que ele, com Deus Filho, né? E que mandou o seu Espírito Santo para a gente aprender com ele, para ele nos ensinar, para ele ser o nosso amigo conselheiro, para ele interceder por nós, né? Com gemidos inexprimíveis, né? O Espírito Santo intercede por nós ao Senhor. Então, que a gente aprenda a ver a palavra do Senhor, né? A guardar a palavra de Deus no nosso coração. Que a gente aprenda com o Senhor. Vamos orar. Senhor Jesus, obrigado por tua palavra. Coloca sempre nos nossos corações. Guarda-nos, fica conosco. Dá-nos sabedoria. Hoje e sempre, Senhor, repreendendo todo o mal, Deus, em nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Então é isso, gente. Até amanhã, se assim nos permitir. Que Deus esteja conosco sempre. Amém. Jesus Cristo, Ele te ama muito, muito, muito.